Homem-Aranha através da Aranha-Verso é a continuação da jornada de Miles Morales como Spider-Man, e com certeza esse filme aqui vai ser considerado como um dos melhores filmes aí de super-heróis da história do cinema. Fala galera, eu sou o PG, sejam muito bem-vindos ao meu canal, e essa é a crítica da continuação da história de Homem-Aranha através do Aranha-Verso. E esse filme aqui, ele consegue ganhar características tanto visuais quanto roteirísticas ainda mais impressionantes que o primeiro filme, que já foi considerado aí um marco tanto na história dos heróis no cinema quanto para as animações, sendo aí uma espécie de referência para as próximas animações que vêm, e um filme muito premiado, recebendo Oscars e Globo de Ouro. E definitivamente esse segundo filme é a representação perfeita de como uma história em quadrinhos pode sim ser adaptada para os cinemas. A gente vê aqui, em todo o tempo do filme, a gente vê uma história em quadrinhos no cinema. Quem conhece história em quadrinhos, quem sabe da estrutura das histórias em quadrinhos, cara, isso aqui é uma história em quadrinhos no cinema e é perfeito. Bom, mas antes de começar o vídeo eu queria dizer que essa é uma crítica que vai conter alguns spoilers, então se você não quer receber nenhuma informação, se você ainda não viu o filme, é melhor você deixar para assistir esse vídeo depois que você vê o filme. E vou dizer que aqui eu vou separar a história desse filme em duas partes, em dois vídeos. Então, essa primeira parte eu vou trazer mais a construção narrativa do filme e as motivações dos personagens. E o final, né, quando tem as informações aí mais bombásticas e o cliffhanger para um próximo filme aí que a gente já sabe que vai vir em 2024, eu vou deixar essa parte do final e as teorias para o próximo filme para um outro vídeo, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Bom, e no começo do filme a gente entende um pouco mais sobre a história de vida da Spider-Gwen, né, a Gwen Stacy, que foi apresentada pra gente no primeiro filme, mas a gente não sabia muito sobre o background dessa personagem, a gente não sabia muito a história de vida dela. Então, essa parte aqui é fundamental, porque é a parte que constrói uma narrativa, constrói um peso sobre essa personagem que caracteriza ela sim como uma protagonista do filme. Ela divide esse protagonismo junto com o Miles. Então, essa primeira parte aqui é fundamental para a gente ter esse peso da história dela e para a gente conhecer essa personagem, entender as motivações dela e como a história dela vai ter início, meio e fim perfeitamente no filme. Então a gente começa conhecendo o marco trágico dessa personagem, como todo Homem-Aranha passa por um marco trágico. O marco trágico dela foi a morte do seu melhor amigo, Peter Parker. Só que nesse mundo ele não era o Homem-Aranha, ele era uma espécie do vilão lagarto, vilão do famoso aí do Homem-Aranha, que já esteve em outros filmes. E numa batalha ali entre a Spider-Gwen e o lagarto, a Spider-Gwen acaba matando, né, não intencionalmente, o lagarto. E percebe que ela matou o seu melhor amigo, que leva ela numa profunda depressão. Mas pior ainda, o seu pai, George Stacy, que é o capitão de polícia desse mundo, ele acaba vendo esse confronto e vendo que a Spider-Gwen matou o Peter Parker. Então, na cabeça dele, ela matou o seu enteado, né, o melhor amigo da sua filha. Então, ele jura caçar até a morte essa personagem. E, bom, nesse primeiro ato a gente também conhece a Organização dos Aranhas. É uma espécie ali de TVA dos Homens-Aranhas. TVA, para quem não conhece, é a organização que controla as linhas do tempo aí do multiverso, foi apresentada na série do Loki. Essa Organização dos Aranhas, controlada, liderada pelo Miguel O'Hara, eles meio que aparecem nesse mundo da Gwen porque um vilão, uma espécie ali de abutre da época do renascentismo, né? Um visual ali bem estilo Leonardo da Vinci, né? E eles voltam para capturar esse vilão e levar eles de volta pro mundo dele. E aí nessa luta a Spider-Gwen acaba ficando bem enfraquecida e o seu pai, George Stacy, ele encontra ela e jura que vai prender ela, né? Dá a voz de prisão para ela. E ela mesmo tirando a máscara, se mostrando ser a filha dele, ele numa espécie ali de raiva e luto ao mesmo tempo pelo Peter Parker que morreu e pela filha dele ter mentido o tempo todo, não ter contado que era a Spider-Gwen esse tempo todo. Ele continua declarando voz de prisão para ela, e se não fosse ali a Organização dos Aranhas, né, o Miguel O'Hara e a Jessica Drill, que salvaram ela, né, ela teria ficado presa ali nesse universo. Então, os dois levam a Spider-Gwen junto com um vilão lá para a Organização dos Aranhas. Bom, depois disso a gente começa a história definitivamente do Miles. A gente entende como está sendo esse tempo
depois dos acontecimentos do primeiro filme, como o Miles está lidando tanto com a sua adolescência, com a sua vida, né? Ele ter ser o Homem-Aranha, ao mesmo tempo ser um estudante numa escola, uma escola interna, né? Como ele está lidando com essas experiências. Também como ele lida com a falta que ele sente dos seus amigos e principalmente ali a relação entre ele e os pais dele. Bom, essa relação entre ele e os pais dele é algo muito interessante pro filme, porque é algo que constrói a narrativa dele. Então a gente entende ali que os pais eles têm uma espécie de mágoa, né, por ver que o filho é um filho que não se interessa muito pelos estudos e quase nunca está presente, não sabem com quem o filho anda, então eles se sentem eles sentem como se eles estivessem criando mal o filho deles, enquanto o Miles ele apenas é uma criança que não tá virando aí um adolescente, uma espécie de jovem adulto, não sabe muito bem como lidar com essas duas vidas, né? Ser o Homem-Aranha e estar sempre presente para salvar a vizinhança, para salvar a cidade de Nova York, ao mesmo tempo ser um aluno dedicado, ser um bom filho. Então, ele acaba tendo esse conflito e sempre gera rusgas, assim, entre ele e os pais, eles estão sempre batendo de frente. Então, é uma situação que você vê ali como dos dois lados existe muito amor, mas também existe muita incompreensão, tanto da parte do pai, que não entende por que o filho é tão desleixado, e a mãe que, sabe, quer sempre ter o filho por perto, enquanto o filho ele quer se libertar ali dessas amarras dos pais para poder virar o herói que ele é, né? Não tem esse apoio dos pais. Então, por muito tempo, a gente tem nessa narrativa o Miles tentando ali, de alguma forma, contar para os pais dele que ele é o Homem-Aranha, mas ele nunca tem a segurança para contar, né? Ele nunca consegue contar. E aí, nesse meio tempo, ele tá combatendo um novo vilão aí que apareceu, que é o Mancha, né? O Spot, que é um vilão que ele é um vilão meio desengonçado, ainda não sabe muito bem, sabe, a dimensão dos poderes que ele tem. Então, assim, ele ainda tá entendendo um pouco ali, mas é um vilão, sabe, extremamente poderoso. E ele acaba, num momento, entendendo que a criação dele foi por causa do Miles. Ele trouxe uma aranha de outro universo, isso foi apresentado no primeiro filme. Ele trouxe uma aranha do universo 42, da Terra 42, para essa Terra do Miles, e essa aranha acaba fugindo e picando o Miles. Então é como se essa aranha, que era para gerar um Peter Parker lá no universo 42, ela foi transportada para cá e gerou um outro Homem-Aranha, o que desencadeou, né, como a gente viu no primeiro filme, na morte do Peter Parker principal, e gerou ali uma espécie de Miles Morales que é o Homem-Aranha, é o segundo Homem-Aranha desse universo, né? E ele percebe que, através ali da destruição daquela máquina do tempo do primeiro filme, que foi quando aquele cientista que estava lá naquele local, ele foi afetado pelaquela radiação ali da explosão e virou o Spot, né? Virou o Mancha. Então ele culpa o Miles Morales por ele ter se tornado esse ser aí que declara que vai jurar vingança contra o Miles, né? Então ele promete perseguir o Miles e destruir a família do Miles. Bom, então depois disso a gente tem o retorno da Gwen para o mundo do Miles. Essa parte é muito boa, assim, é muito legal a gente ver a relação dos dois, assim, são dois personagens que você percebe ali que eles se gostam muito, mas eles têm aquele conflito ali de adolescente que todo mundo já passou, sabe? Você ter o seu crush, sua crush, você não saber como você vai lidar com os ciúmes ali de um lado, uma insegurança quando tá do lado, sabe? Eles têm um arco ali fantástico, é muito bom. Eles debatendo ali as relações dele, como cada um é no seu mundo, e enquanto eles estão ali atravessando toda a cidade de Nova York, sabe? Tipo, é muito, muito incrível a gente ter tanto a parte do roteiro com as falas deles, quanto essa construção visual deles atravessando a cidade, deles viajando pelas teias. Então é muito fantástico. E a gente percebe que a Gwen retornou, na verdade, por causa do vilão Spot, né? E nesse meio tempo o Miles entende que o Spot, né, esse vilão que ele mesmo criou, tá gerando uma confusão ali no multiverso dos Homens-Aranhas, e ele meio que percebe que precisa dar um jeito nessa confusão que ele mesmo criou,
ele acaba se jogando ali no portal do multiverso para entrar lá no- nos outros mundos dos aranhas. Bom, uma parte muito importante ainda desse arco da Gwen com o Homem-Aranha é quando eles param num prédio ali, eles meio que de cabeça para baixo, eles têm uma conversa muito interessante, que a gente vê que a Gwen, como ela já está junto com essa organização, ela já pode perceber que uma história, um marco que sempre acontece do Homem-Aranha é que a relação do Homem-Aranha com a Gwen Stacy nunca dá certo. Então sempre acaba de uma forma trágica. E é aqui que a gente começa a entender, é aqui que o filme traz pela primeira vez o marco narrativo que é fundamental para a história do filme, que é o cânone, né? O que a gente chama de cânone. Na história em quadrinhos a gente chama de cânone todas as histórias que fazem parte ali da, da construção daquele personagem, de todos aqueles quadrinhos. Então a gente fala que cânone são todos aqueles quadrinhos que realmente fazem parte da história, da linha do tempo daquele herói. É fundamental porque o Miles Morales ele vai ser o contraponto dessa ordem, né, de lei que a gente tem. Então, falando desse cânone, né, a gente sabe que a história do Homem-Aranha ele sempre precisa passar por um trajeto de dor e sofrimento, ele sempre tem que perder algum ente querido para entender, né, a sua jornada como herói. Então, todas as histórias do Homem-Aranha a gente sabe que ele vai passar por uma espécie de sofrimento. O próprio Miles já passou por isso no primeiro filme, quando ele perde o seu tio, que é o gatuno ali daquela realidade. Mas a gente sabe que os principais marcos é a morte do tio Ben e também a morte do capitão de polícia. Normalmente é o George Stacy, o pai da Gwen Stacy. Como no mundo da Spider-Gwen, a gente sabe que o pai da Gwen é sim um capitão de polícia de lá. Então, meio que eles trazem essa informação de que faz parte do processo de todos os aranhas ter essas mortes. E no caso do Miles, é o próprio pai dele, que vai se tornar, ainda não é, mas ele tá para se tornar o capitão de polícia de Nova York. Então, a gente já começa a ter essa relação de, putz, a gente sabe que isso vai ter que acontecer porque é da história do Homem-Aranha. E como o Miles vai reagir quando souber essa informação? Ele ainda não sabe, mas e quando ele souber dessa informação, como ele vai reagir? E é nesse momento que a gente entra para a parte que o Homem-Aranha ali junto com a Gwen, eles vão para a Organização dos Aranhas após ali uma parte ali do filme, uma parte muito interessante que eles mostram o Homem-Aranha da Índia, onde o vilão Spots, o vilão Mancha, ele aparece ali naquela realidade e o Miles Morales acaba salvando o capitão de polícia daquela realidade. E aí, naquele momento, eles são levados lá para a organização junto com o Robbie, né, que é um personagem fantástico. Daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor dele. Mas eles voltam para essa linha de 2099, né, que é o mundo do Miguel O'Hara, que é onde ficam instalados a organização dos Aranhas. Então eles voltam para lá e é quando a gente conhece esse personagem, o Miguel O'Hara, que é uma espécie de, como a própria Spider-Gwen falou, uma espécie de aranha misturado com vampiro e o Miles até brinca, né, nessa primeira hora que ela conta de, sabe, como que um Homem-Aranha, como que um ser desse pode ser do bem, sabe? E aí a gente percebe que, através das motivações dele, quando ele acabou entrando em uma outra realidade para se tornar um Miguel O'Hara lá e ter a família dele que ele perdeu no universo dele para ele ter aqui nesse mundo, ele acaba meio que fazendo com que aquele mundo ali, que era o mundo do Peter B. Parker, que é o Peter Parker que foi apresentado pra gente no primeiro filme, que aquele mundo se desfaça. Então ele tem na cabeça dele que ele, a qualquer custo, pode permitir que os Homens-Aranhas acabem quebrando aquela linha do tempo. A partir do momento que o Miles Morales ele salvou o capitão de polícia lá daquele mundo da Índia, né, do Homem-Aranha da Índia, ele acabou criando uma rusga ali na linha do tempo e isso não pode ser permitido. Então o Miguel O'Hara ele tá realmente muito estressado com o Miles e ali é quando o Miles entende que todo Homem-Aranha tem que passar por esses marcos, tem que perder a espécie do tio Ben dele, que foi o Gatuno, né, o vilão Gatuno, que foi o tio dele lá da realidade, e tem que perder o capitão de polícia. Só que nesse momento ele vê que o capitão de polícia é o próprio pai dele, que vai se tornar o capitão.
Ele ainda não é, mas ele tá para se tornar o capitão. E ele tem a informação ali que o pai dele vai ser morto ali pelo vilão Spot em até 2 dias. Então, nesse momento, o Miles ele faz o que todo fã gostaria de fazer, que é essa revolta de por que que o Homem-Aranha, por que que esse herói que a gente ama tanto, ele tem que sofrer tanto, ele tem que perder os seus tios, ele já perdeu os seus pais antes, e aí ele perde o capitão de polícia que normalmente é o seu sogro, né, é o pai da Spider-Gwen, né, da Gwen Stacy, melhor dizendo. Ele provavelmente vai perder a sua mulher, seja ali a Mary Jane ou a Gwen Stacy, que podem acabar morrendo. Então, por que que esse super-herói ele tem que o tempo todo passar por situações trágicas? E o Miles Morales, ele é esse contraponto. Ele fala, não, eu não vou aceitar o cânone. Eu não vou ficar aqui parado e aceitar que o meu pai seja morto só para manter essa linha do tempo. Eu posso ser um Homem-Aranha, eu posso salvar tanto meu pai quanto os outros cidadãos. Eu posso salvar os dois. Então, é fantástico, porque naquele momento a gente percebe que os únicos dois que ainda não passaram pelos dois marcos, né, só passaram por um, é ele e a Gwen. Só que a Gwen ela acaba aceitando, porque ela viu que o pai dela, sabe, ia deixar ela presa, ela entendeu que, cara, o que que eu posso fazer? Então meu pai vai morrer e eu vou aceitar isso, sabe? É um marco que eu tenho que passar. Enquanto o Miles não, o Miles é o contrário, ele fala, eu não vou aceitar. E nesse momento a gente tem uma espécie ali de perseguição. É fantástico, esse momento é fantástico. A gente é apresentado diversos Homens-Aranhas diferentes, então a gente tem todos os tipos de Homem-Aranha ali. A gente tem o retorno do Peter B. Parker, junto com a sua filha, Mayday, que é uma relação ali fantástica, uma mini Homem-Aranha, assim, é incrível essa representação deles. A gente tem o Robin, né, que é o que eu já falei, que é o Punk-Aranha. Fantástico, fantástico, fantástico. É incrível, pra mim é um dos melhores personagens que tem aí. Ele é aquele rebelde, né, aquele herói rebelde. Ele é fundamental pra trama, né, ele se nega a ir atrás do Homem-Aranha, do Miles Morales, nessa perseguição. Ele fala que ele não vai, ele retorna à realidade dele. E depois, mais pra frente, a gente vai entender que ele já sabia o que poderia acontecer, então ele foi pro mundo da Gwen e entregou um reloginho, que era o reloginho que eles usavam para se teletransportar aí no mundo. Ele entregou pro pai da Gwen entregar no futuro para ela. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Então, ele, assim, é um personagem incrível. A gente tem a Jessica Drill, que já foi apresentada antes. A gente tem... Nossa, são todos os tipos de Homem-Aranha possíveis. E essa perseguição é quase que uma perseguição ali do John Wick. Quem já viu John Wick sabe, né? Quando a alta cúpula começa a perseguir ele. Então, é uma perseguição insana, todos indo atrás dele. E é apenas a Gwen Stacy, né, a Spider-Gwen e o Peter B. Parker que tentam convencer o Homem-Aranha através da conversa, né? Eles não querem usar a violência porque o Miles Morales é um amigo deles, então eles meio que tentam mostrar pra ele, cara, faz parte, todos nós temos que passar por isso, então vem aqui, mas o Miles não aceita isso. E ele começa a mudar o pensamento tanto da Gwen quanto do Peter B. Parker. A gente vê que eles vão ter essa mudança aí no final, então o Miles ele acaba tendo uma luta fantástica com o Miguel O'Hara. É uma luta assim digna de quadrinhos, digna de mangá mesmo, sabe? De histórias de mangá, aquelas lutas insanas. E ele tem um plano, ele bolou um plano na cabeça dele de como ele vai retornar para o mundo dele. Então ele volta no tempo, ele distrai ali o Miguel, ele volta lá para a organização e ele meio que usa a máquina ali do Miguel para voltar. É uma máquina que reconhece ali o DNA dos aranhas e leva eles de volta para o mundo deles. E esse é um momento, assim, o que eles fizeram com isso é fantástico, porque no final a gente entende que, na verdade, o Homem-Aranha ele não foi levado pro mundo dele, ele foi levado pro mundo 42, porque, se vocês não lembram, eu falei que ele foi picado pela aranha da Terra 42. Então, aquela máquina, ele não reconhece o Miles e o mundo do Miles. Ele reconhece a aranha, reconhece o DNA da aranha e manda ele pro universo 42. Então, assim, porra, isso é incrível, um tem uma relação ali com o plot twist que a gente tem no final que sabe, é um plot twist incrível. Você fica tipo, caraca, o que acabou de acontecer aqui, sabe? Tipo,
É um plot twist incrível mesmo, então você vê que o filme tá totalmente amarrado, sabe, tipo, perfeitamente. Bom, e a única crítica negativa aí que a gente vê as pessoas falando sobre esse filme é sobre a parte final dele. Justamente por não ter um encerramento. É um filme que ele termina com um gancho incrível pro próximo filme, uma espécie de... É um final ali, quase que um final de série, assim, é aquele penúltimo episódio daquela série. Então aquele cliffhanger, né? Aquele final que atrai as pessoas pra ir ver o próximo filme. E muita gente não curtiu, só que eu tenho que trazer um contraponto também, que eu acho que as pessoas não perceberam. Mas a gente tem o encerramento de dois personagens, que são os dois principais personagens. Tanto a Gwen quanto o Miles. A Gwen, quando ela se ali rebela ali contra o Miguel acaba mandando ela para o mundo dela de volta. E nesse momento que ela retorna e conversa com o pai dela. E é quando a gente tem essa redenção e aquele aspecto visual que eu falei no começo do mundo dela, saindo das cores mais escuras, indo para uma cor mais clara, quase com um branco celestial, sabe? Mostrando ali a paz que ela teve ao fazer as pazes com seu pai. E o seu pai declarar que ele vai se demitir, ele não vê mais propósito em ser o capitão de polícia. Então mostra que ali já foi a primeira quebra de cânone, porque o pai dela não se tornando mais o capitão, o pai dela não tem mais por que morrer, sabe? E o capitão pode ser outra pessoa, então assim, já é a primeira quebra do cânone, que é o ponto-chave desse filme, né? E o segundo encerramento é o encerramento do Miles. Apesar de ele ter retornado para o mundo 42, ele tem um encerramento do ciclo dele. Qual era o ciclo dele? No começo do filme a gente viu que ele tinha aquele problema de insegurança, de não saber como contar para os pais, se ele contava ou não para os pais que ele era Homem-Aranha. E no final ele conta, ele acaba contando para sua mãe. Apesar da sua mãe ali não ser a mãe do mundo dele. É a mãe do universo 42, é a mãe de um outro universo. E ela até acaba debochando ali, brincando com ele, e ele meio que não entende, mas depois ele entende que ele tá no universo errado, ele tá no universo 42. E ele teve o encerramento do ciclo dele. O ciclo dele foi essa jornada de sair de um Homem-Aranha inseguro, até ele ter a conversa com a mãe dele incentivar ele a correr atrás e a resolver os problemas, ele dá um jeito de tentar resolver da melhor forma os problemas, e ele volta pro ponto final com a mãe dele, onde ele vai finalmente se declarar para a mãe como um Homem-Aranha, que era o que ele ia fazer naquele momento, mas ele não se sentia bem para isso ainda. Então, ele tem o início, meio e fim da jornada dele. Apesar, de novo, como eu falei, não ser do jeito que ele queria, porque não era a mãe dele, de fato, era a mãe dele de um outro universo. Então, ele se vê ali preso naquele universo. Eu vou deixar para falar dessa parte aí no próximo vídeo para não trazer aqui muito spoiler. Esse filme consegue ser ainda mais revolucionário que o primeiro filme, tanto na questão da arte, na questão visual, quanto no diálogo, o roteiro, as lutas são sensacionais. As representações das cores, muitas cores vivas, é algo que eu acho que eu nunca tinha visto isso no cinema. Assim, com certeza é uma das melhores construções de histórias de super-heróis. Eu boto aí no top 3 melhores filmes de super-heróis que eu já vi, com certeza. E não discordo de quem acha esse o melhor filme. De verdade, não discordo. Não acho nenhum absurdo, não acho um exagero você falar que esse é o melhor filme de super-heróis que já teve. Porque é um filme excelente, sabe? Se tivesse que dar uma nota, eu daria nota 10. É um filme excelente, um filme perfeito. Tem esse problema do final, de talvez não deixar muito claro e trazer um gancho pro próximo filme, que realmente é uma coisa que pode irritar algumas pessoas de o filme só quer pensar em lucrar, assim como os outros filmes da Marvel. Ele realmente faz esse gancho, mas é um gancho muito bem feito, sabe? E como eu falei, assim como as histórias em quadrinhos são, esse filme é uma história em quadrinhos, sabe? Vocês têm que entender que esse filme é uma história em quadrinhos dentro do cinema. Então, assim, eles terminam como uma história em quadrinhos de meio de saga. Perfeitamente. Ele tem a continuação da história, ele vai para um pico, um ápice, mas ele não termina porque ele vai ter uma nova história em quadrinhos para terminar a saga. Então, a gente vai ter aí o filme 3 como a continuação da saga. E se o filme 3 for o último, a gente vai ter um final mesmo, acabando a história. Mas isso não faz o filme perder o crédito e deixar de ser um filme nota 10. Ele continua sendo um filme nota 10 e
Eu acho que se você ainda não viu esse filme, vá ao cinema ver, porque é uma experiência fantástica você ver isso no cinema, sabe? Você vê aquela alternância de cores, as cenas, sabe? Tipo, é fantástico no cinema. Eu acho que você vai ter uma experiência única que você não vai se arrepender. Bom, é isso. Se você curtiu esse conteúdo, não se esquece de deixar o like, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo aí para os seus amigos. De novo, né? Só lembrando que eu vou deixar a parte final desse vídeo, falar mais detalhadamente do final e trazer aí as teorias que podem vir pro próximo filme, o filme 3, que vai lançar em 2024. Eu vou deixar essa parte no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, galera.